Bom dia, ou quase boa tarde, né? Vamos começar mais uma live, fazendo a leitura da Bíblia. Vamos ler o capítulo 14 de Mateus e o livro de Provérbios, capítulo 14 também. Sejam bem-vindos e vamos orar. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui, Pai, em Tua presença, para te agradecer por mais um dia de vida, um dia único. Gratidão, Senhor. Gratidão por estar sempre perto de nós. Pai, agora eu peço que nos dirija nessa leitura, Pai. Me usa como instrumento seu para fazer a leitura da Bíblia, a leitura das Escrituras, Senhor. Os teus ensinamentos. Me orienta, Espírito Santo, me dê sabedoria e discernimento a tudo o que aqui eu falar. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar pelo livro de Provérbios, capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é a tristeza. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem para onde vai. O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquele que logo fica irado trata totalmente. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem se perversas imaginações é odiado. Versículo 17. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem mais amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza,
mas a tolice dos tolos é loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão, o povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Só um minuto, pessoal. Tirar o som, senão eu não consigo me concentrar e atrapalha vocês. Então, na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta do povo, a falta de povo, está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas os justos têm esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio, O pecado é um opróbrio para qualquer povo. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. Amém, amém, amém por esse provérbio. Aqui, quando no versículo 34, que fala a justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio. É até difícil de falar, né, gente? Opróbrio. Opróbrio significa desonra. Mas o pecado é a desonra para qualquer povo. Então, opróbrio é pecado. E apóstata é uma pessoa que se afasta de Deus. Ela resolve se afastar de Deus. Então, é uma pessoa apóstata. Esse provérbio, ele nos ensina que quem não é sábio desagrada, trai, divide e separa. E o que anda conforme a vontade de Deus, aquele que é íntegro, teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos, o despreza. Então, nesse provérbio, ele nos ensina isso, que quem não é sábio, quem não usa de sabedoria, ele desagrada ao Senhor. E aquele que anda em retidão, aquele que é íntegro, aquele que faz a vontade do Senhor, esse sim, ele não se desvia dos caminhos, ele teme ao Senhor. Então, aquele que anda conforme a vontade de Deus, ele que é íntegro, ele teme ao Senhor. Anda em retidão, ele teme ao Senhor. Mas o que se desvia dos seus caminhos, o despreza. Então, fica aí um ensinamento nesse provérbio. Agora nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14.
Nesse tempo, Herodes, tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos: Este é João, o Batista. Está ressuscitado dos mortos e, por isso, obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque eles o consideravam um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isso, prometeu com juramento dar-lhes tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei arrependeu-se, contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça, e ela levou para sua mãe. E vieram os seus discípulos levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Jesus. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte, e ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhes disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para um monte, para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente
tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram, eles enviaram, e quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos quanto a tocavam ficavam perfeitamente sãos. Glória a Deus, gente, que palavra! E por coincidência, ontem eu estava estudando sobre esse versículo de que João, quando Pedro, Jesus foi orar no monte e ordenou a eles, aos discípulos, que fossem para o mar, atravessassem o mar. Só que a tempestade era imensa, o vento era imenso, e aqui diz que já era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, presume-se que é entre 3 e 6 horas da manhã, que a primeira vigília é de 6 à meia-noite. A segunda vigília é de meia-noite, não, a primeira vigília é de 6 às 9. A segunda vigília é de 9 à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite às 3. E a quarta vigília é de 3 às 6. Então, presume-se que o Senhor foi estar com eles na quarta vigília, andando sobre o mar. E eles ficaram com medo, desesperados. E o único que se atreveu, porque Pedro era impetuoso, Pedro era destemido. O único que enfrentou, que se és tu, Senhor, ele fala aqui, porque os discípulos, eles gritavam, eles se perturbaram dizendo, é um espírito, e gritavam com medo. E Pedro, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. Só que ele ficou com medo. Teve uma hora que o vento estava forte, ele ficou com medo e afundou. Quando ele afundou, ele gritou, salva-me, Senhor. E o Senhor puxou, ele não chegou a afundar, ele puxou Pedro. Presume-se que Pedro voltou andando pelas águas para o barco. Então Pedro andou, isso foi o que eu aprendi ontem, Pedro andou indo até Jesus e Pedro andou, depois que ele afundou, que Jesus puxou ele, Pedro andou de novo até o barco. Isso é uma prova, e aí Jesus disse, ó pequena fé, por que tu duvidaste? Pedro duvidou, Pedro teve dúvidas ali e afundou, mas quando ele pediu, Jesus, salva-me, na mesma hora Jesus o puxou e ele voltou caminhando sobre as águas com Jesus. Isso me mostrou que ter fé é uma escolha, andar por fé, caminhar por fé, independente das circunstâncias. Não podemos olhar para as circunstâncias. A nossa fé ela tem que ser alimentada. A fé é aquilo que a gente não vê, que a gente não consegue ver. Então a gente tem que crer, acreditar e alimentar essa fé. Essa fé é alimentada através da palavra, é alimentada através do ouvir, é alimentada através das orações. E como é bom, gente, ontem eu estudei sobre isso e hoje eu estou falando sobre isso. Então, assim, é o Espírito Santo selando, né, tudo que eu estudei, carimbando e me dizendo, é isso, continua firme, porque eu vou te falar mais coisas. E é isso, eu tenho que continuar na minha fé, crer que nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus de milagre, é um Deus que salva, é um Deus que cura, que não adianta a gente ficar
chorando, procrastinando, esperando. Não, a gente tem que não ser dominado pelo medo, porque aconteceu com Pedro. Pedro duvidou e afundou. E a gente não pode deixar que o nosso medo, a nossa dúvida sobreponha a nossa fé. A nossa fé tem que estar acima dos nossos medos. A nossa fé tem que estar acima do nosso problema. A gente não pode olhar para a situação, para as circunstâncias. É difícil, muito difícil. Mas a gente tem que lembrar da cruz. Não só da cruz, a gente tem que vivenciar a fé, trabalhar a fé, viver a fé, alimentar a fé, alimentar a nossa santidade, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso espírito. Porque ter fé é realmente crer naquilo que não se vê. Deus é maravilhoso e o Espírito Santo, ele falou realmente comigo ontem. E também creio que a gente tem que alimentar o Espírito, né? Que nós temos que compreender que o homem, ele é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito. A nossa alma são as nossas emoções. Então a nossa alma é aquilo que a gente deseja, as nossas vontades, é a vontade do nosso coração. Isso é a nossa alma. E o espírito a gente tem que estar alimentando todos os dias da nossa vida. E eu estou muito feliz de ter caído esse capítulo hoje para mim, ler para vocês, porque eu chego a estar emocionada. É tremendo. A gente ouvir a resposta do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor, gratidão por essa leitura. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por ter falado comigo. Obrigada por essa palavra, obrigada por essa leitura. Obrigada por esse aprendizado. Como é bom te conhecer, como é bom me aprofundar nas suas escrituras, nas suas palavras, Deus, como é bom estudar, como é bom. Me mantém forte, Senhor, me mantém forte, me mantém presente, me mantém perseverante, que eu tenha fé, essa fé que nada vai me abalar, nada vai me derrubar, essa fé que a gente não pode ver, mas a gente sabe que o Senhor é conosco. E o Senhor é conosco. O Senhor está conosco em todo momento, todas as horas. É só a gente chamar, é só a gente pedir. Obrigada, Paizinho. Abençoa o nosso dia, o nosso domingo. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui online. Abençoa aqueles que vão assistir a live gravada, que fica gravada no YouTube, que fica gravada no Instagram. Abençoa, Senhor, abençoa a todos. E que o Senhor possa me usar sempre. Me usar sempre. Que eu seja instrumento seu para falar aquilo que o Espírito Santo me direciona. Obrigada, Pai querido. Eu oro com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Desculpa a emoção, mas é que foi muito forte essa palavra hoje para mim, porque eu ouvi ontem. Então foi muito bom. Deus é maravilhoso. Então é isso. Até amanhã. Se Deus quiser e Ele assim permitir, eu vou estar aqui
essa hora também, meio-dia. Eu espero vocês. Que Deus abençoe ricamente o dia de vocês, a família de vocês, a vida de vocês. Fiquem com Deus.